hoje vamos dar o foco para o resfriado comum, a rinofaringite, tá? Porque daí eu englobo de forma geral e as outras patologias, querendo ou não, uma sinusite bacteriana, ela parte de um resfriado comum. Então, como se fosse uma complicação. Não a mais frequente, mas como se fosse uma complicação. Então, vamos partir para falar desse resfriadinho aí, tá? Ou de uma generalidade por cima, tá? Então, como comentei para vocês, as patologias respiratórias são muito frequentes, tá? Assim como as gastroenterites. O que chama a atenção? O que vocês acham, para eu não ficar falando sozinho aqui, né? Acho que a grande maioria aqui, o pessoal tem filho, deve ter sobrinho e etc. O que uma criança, pessoal, com um resfriado comum que seja, o que essa criança sente? Qual seria o quadro clínico dessa criança? Até olhando essas fotos aí já ajuda. O que vocês falariam? Falem aí, para eu não ficar falando sozinho. Qual o quadro clínico de uma criança, sei lá, com 3 anos, que tenha uma suspeita de resfriado? Febre. Tem febre. Tem febre? Talvez. Pode ser que tenha virose. Febre. Como? Virose. Tá, vamos supor que essa criança está com uma virose. O que ela sente? Febre, talvez. Pode ser. Além da febre. Dor no corpo. Disney é difícil. Não vamos negar a Disney, mas eu vou anotando aqui para comentar. Disney foi boa. Febre. A febre que a Carla comentou, já indico para vocês, a febre numa infecção viral, ela é temprana. Ela é um signo sistêmico e ela aparece nos primeiros dias. Isso daí já é uma coisa importante para vocês destacarem. Por quê? Se o teu paciente, se a tua criança aí tá com uma febre, que eu sei que essa febre deve durar em torno de 2 a 3 dias, se for um resfriado comum, é uma febre de início e que dura em torno de 2 a 3 dias. Depois ela passa, tá? Vocês vão ver já já. Agora, eu tô diante de uma criança, olha como muda, que tá com febre desde o começo. Mas quantos dias o filho da senhora tá com essa febre? Ah, doutora, já tem 1 semana de febre. Opa, pera lá. Então, já me indica que não é algo mais tão simples. Quer dizer que isso daí pode ter uma causa mais complicada, pode ser uma sinusite, quem sabe, uma relação mais bacteriana que seja. Então, esse achado da febre é importante ter essa noção, tá? E outra questão da febre é assim, ó. Então, a Carla falou febre, a criança teve febre de início, e aí 2 dias passou a febre. Beleza, passou a febre, de boa, tranquilo, era o que eu queria mesmo. Só que depois de 2 dias essa febre reapareceu. Isso não é normal. Isso não é esperado num resfriado comum. O esperado é que tenha febre realmente e depois ela desapareça. Tá? A criança vai melhorando. Então são signos através do mesmo sintoma, que já indica uma complicação. Ou descarta o nosso resfriadinho, por exemplo, tá? O que mais vocês falaram aí? Acho que a Priscila falou alguma coisa. Dor no corpo, né? Mal-estar geral, dor no corpo, sudoração. Mialgia, pronto, uma mialgia. Então temos febre e mialgia até agora. Pensem, vocês estão falando sintomas sistêmicos. Pensem em algo mais local. O que essa criança vai Rinorreia. Rinorreia. Então o nariz escorrendo. Então a criança está com o nariz escorrendo, um catarro. Depois a gente vai ver que também tem a diferença de uma secreção mais transparente, mais amarela, mais verdosa, também vai ter a sua respectiva influência. E a criança está com o nariz trancado, né? Coriza. Isso, uma coriza, mandaram aqui no chat também, um trancamento, né? A criança está trancada, uma obstrução nasal. Estou anotando aqui o que vocês estão falando, para eu comentar já já. Então, como um quadro clínico general que vocês trouxeram para a aula, vocês colocaram uma febre, mialgia, uma rinorreia e uma obstrução nasal. Perfeito. É isso que essa mãe vai chegar relatando para vocês, tá? E o que vocês têm que levar em consideração? O seguinte: as crianças com menos de 2 anos ou menos de 3 anos, vamos considerar assim, menos de 3 anos, elas normalmente têm em torno de 6 episódios de resfriado ou de um quadro respiratório durante um ano, tá? Então,
Um ano é normal que ela tenha esse quadro 6 vezes por ano. Pronto, de boa. Ficou fácil de entender. Então, num ano, ela pode até ter esse resfriado por 6 vezes, tá? E, como é uma patologia viral, é um quadro autolimitado. Então, já passo para vocês o seguinte, que esse quadro que vocês acabaram de descrever tem uma duração de em torno de 7 a 10 dias. Então, a criança melhora. Ah, e um sintoma, ninguém falou da tosse, né? A criança pode tossir. Tá? Então, em torno de 7 a 10 dias é a duração do nosso quadro, tá? 7 a 10 dias e por 6 meses, ou 6 meses, tá louco? Em 6 oportunidades, essa criança vai sentir isso, tá? Durante o ano, tá? Pode ser que não, pode ser que sim, tá? E o que acontece? A tosse, como eu tô comentando para vocês, ela fica como um sintoma tardio. Então, por mais que a criança melhorou tudo, quem tem filho aqui pode até falar muito melhor. A criança melhorou tudo, já tá correndo, já quer voltar para a escola, etc. Mas ainda fica com um pouquinho de tosse. Então a tosse demora um pouquinho mais para sumir. Tá? Então dizem aí, o Nelson traz que a tosse demora em torno de 15 dias para desaparecer. Tá? Então, recapitulando para vocês. Essa criança, eu sei que no slide está escrito com menos de 2 anos, mas tanto faz. Com menos de 3 anos, tem em torno de 6 quadros de patologias respiratórias num ano, tá? Com uma duração em média de 10 dias, tá? De 10 dias, podendo ficar um pouquinho mais até 15 dias, no caso da tosse, tá? Isso é o que o livro traz para vocês. E agora, as peculiaridades. Vou jogar meu celular, ele tá tocando. Então, vamos supor que chegou a mãe lá para ser atendida por vocês, Dr. Bruno e a doutora Ellen estão lá. E aí a mãe chega, ó, doutora Ellen, é o seguinte, tô aqui com meu filho, ele vai fazer 3 anos agora, e ele tá meio resfriadinho, ó, nariz tá trancado, tá meio ruinzinho, tá com febre, não tá legal. A Ellen bate o olho e fala, pô, mas, cara, isso é normal, guri aí, 3 anos de idade, isso pode acontecer mesmo e tal, bacana. Aí a Ellen vai e pergunta, mãe, quando começou o resfriado dele? Vamos supor, estamos em agosto, estamos em outubro. Desde quando ele está resfriado? Desde quando ele está assim? E aí essa mãe fala assim, doutora Ellen, ele está assim desde janeiro, desde o começo do ano. Porra, mas pera lá. Acabei de falar que o quadro dura 10 dias. Como que essa criança está 10 meses com esse resfriado? Esse é o primeiro problema. Como? Essa mãe é louca, psicopata, tá mentindo, só pode, porque eu estudei, eu sei que não é isso, tá errado. Não, pessoal, é o seguinte, vamos para as nossas peculiaridades. Em crianças que frequentam a creche desde cedo, ou guarderias, como é em espanhol, tá? Esse número de 6 quadros respiratórios por ano aumenta para em torno de 12. Tá? Então, 12 quadros respiratórios por ano dá o quê? 1 por mês, basicamente. Tá? Então, ninhos aí que começaram a frequentar a creche desde cedo, sabe, com 1 ano a mãe já colocou na creche, então esse número aumenta. Tá? O livro não traz para vocês essa peculiaridade, mas o manual traz. Tá? Então, ninhos que frequentam a creche, esse número sobe para 12 casos por ano, 1 por mês. E se vocês fizerem a conta, ó, é 1 por mês, beleza? Ela acabou de falar que desde janeiro, faz 10 meses que ele está resfriado. Não pode ser de uma vez. O quadro dura em torno de 10 dias, acabei de falar para vocês. Podendo pegar até 15 dias de acordo com a tosse. Poxa, metade do mês o guri está doente. E outra particularidade que eu vou falar para vocês agora. Em crianças alérgicas, tá? Esse tempo não é de 10 dias, é de 2 semanas. Então, em ninhos alérgicos, o quadro viral dessa criança demora um pouquinho mais. Então, são 15 dias de sintomas. Tá? Então, por isso eu tenho que levar em consideração, porque eu falo para vocês em questão de caso clínico e tal. É muito quadrado a base. É muito quadrada. Agora, no caso clínico que chega para ti, chega a criança que é de creche, que é alérgica, então esses valores vão mudando.
tá? Então, o que aconteceu com o filho dessa paciente aí que chegou com a doutora Ellen? Provavelmente que está resfriado desde o começo do ano, segundo a mãe, que não é louca, nem psicopata. A Ellen estudou e tem noção disso. Então, essa criança, basicamente, ela começa a melhorar e ela pega outro resfriado. Então, é aquela história que, tipo, você já deve ter escutado isso. Ah, meu filho vive resfriado. Tadinho dele, ele sempre tá doentinho. Então, não é frescura, às vezes, tá? Não é pra gente ignorar isso. Pode ser que isso aconteça mesmo, dependendo desses outros fatores que influenciam, tá? Agora você já sabe. Então, é aquela criança que tá melhorando e fica doente de novo, tá? Então, realmente, ela pode ficar aí o ano inteiro resfriada, se duvidar, tá? Por causa disso, ela melhora e adoece de novo, tá? Lembrar de outro ponto. Os ouvidos fazem parte das vias aéreas superiores, tá? Tanto é que a principal complicação de uma rinofaringite é uma otites, tá? Bacteriana. Então tem essa inflamação, essa infecção viral, e ela pode complicar em uma otites, tá? Sinusites depois, mas a otites é a principal. E esse dado aqui, pessoal, da primeira parcial, que o sistema imune das crianças, ele vai lá se completar, ficar mais forte, madurar de vez em torno de 8 a 9 anos, tá? Não se esqueçam disso daqui também, tá? Que mais? Aqui, só para separar para vocês a localização, né, as patologias que cursam com as vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Tanto faz, bem basicão também, tá? Mas a gente vai falar da grande maioria dessas doenças aí, tá? Vamos falar de todas, na verdade, todas essas. Que mais? Causa. Qual é a causa dessa patologia, dessas patologias, enfim, do quadro respiratório? É que o foco mais hoje é o resfriado comum. Então, o agente etiológico mais comum, mais frequente, é o rinovírus, tá? Esse é o mais frequente. E tem aí centenas de tipos de rinovírus. Então, fica aquela, por isso a criança cura de um e pega outro, tá? A gente já vai ver como que pega, inclusive, também. Mas temos outros, tá? Então, eu tenho o rinovírus, eu tenho o coronavírus, claro, não é o Covid-19, tá? É coronavírus também, tá? Que é um vírus de resfriado comum, tá? Lembrando que eu não estou falando do Covid-19, pessoal, tá? Estou falando do coronavírus, normal mesmo, tá? Temos o vírus sincitial respiratório, que a gente vai dar uma atenção maior para ele lá na bronquiolites, inclusive. Temos o vírus da gripe, né? O influenza, o parainfluenza, mas aí vai diminuindo a incidência, até mesmo pela vacinação e etc, tá? Mas o foco, os rinovírus, tá? Esse é o nosso foco. Então é lembrar, rinofaringites, rinovírus. E qual é a forma de transmissão desses vírus, pessoal? É contato, tá? Então é o contato direto, porque por mais que você pense, é transmissão aérea e não sei o que lá, beleza, é transmissão aérea, aerosóis, gotículas e blá blá blá, perfeito. Mas o contato direto é aquele menininho que tá ali na creche, colocando a mão na boca, esfrega a mão no nariz, na secreção, pega no outro, coça o olho, ou o próprio adulto também, que pega numa criança, depois pega em outra criança, e por aí vai indo, tá? Então, é uma transmissão por contato direto, tá? Além do que por via de aerosóis também. Então é o coronavírus que vocês estão habituados aí de ver toda hora, essa desgraça, tá? Outro ponto importante, pessoal, se eu estou falando de vírus até agora, não vamos dar antibiótico para essa criança, tá? Então eu não vou dar antibiótico para uma infecção viral, tá? Não se esqueçam disso. Anotem isso bem grande. Infecção viral, um resfriado comum e etc. Não dou antibiótico, tá? E vocês já vão entender o porquê. E isso é uma desgraça, porque a mãe vai querer, a avó vai querer, a sogra vai querer que você dê. E vocês vão ter que saber explicar o porquê não dá. Ou acabar dando para não ter encheção de saco, tá? Porque acontece também. Enfim, depois tem que cortar essas partes aí. Tá, de novo, a otites ali com uma complicação mais frequente. E aí, falar propriamente agora mesmo da rinofaringite, desse resfriado,
tá? Tem relação com os meses do outono, do inverno, né, com esse nosso clima, tá? E essa questão de brotes epidêmicos. O que é brotes epidêmicos? É aquela situação que um menininho da sala de aula ficou resfriado, a sala inteira fica daqui a pouco, entendeu? Daqui a pouco se encontram toda a escolinha lá no mesmo pediatra, por causa disso. São brotes epidêmicos, tá? Então as mães, os coleguinhas se encontram tudo no pediatra depois, tá? Outro ponto importante, eu já citei para vocês a questão da creche, tá? Então é justamente esse contato com outras crianças desde cedo e etc, tá? Tem muita relação. O principal agente é o rinovírus, tá? A questão do número de quadros no ano, como eu comentei com vocês agorinha, tá? E o quadro clínico. O quadro clínico dessa criança, vocês já falaram agorinha, alguns sintomas, a gente só precisa dar uma melhoradinha. Os sintomas desse ninho, dessa criança, tem que ficar muito claro para vocês o seguinte: é um quadro totalmente autolimitado. Então, como eu falei agorinha, tem uma duração de em torno de 7 a 10 dias. Então, é só esperar, a criança vai melhorar, tá? Eu espero que ela melhore, inclusive, tá? Mas lembre disso, é uma rinofaringite, é um resfriado comum, o quadro é altamente limitado, ele é autolimitado, ele vai terminar em torno de 10 dias, tá? E os seus sintomas, a gente pode dividir em sintomas sistêmicos, como a Carla falou febre, a Priscila falou mialgia, por exemplo, e sintomas locais, que seriam obstrução nasal, né, a rinorreia, que a gente está falando mesmo da parte superior, a questão da tosse, a questão da odinofagia, que ninguém falou, mas eu lembrei agora. Então essa criança, odinofagia era dolor para engolir, né, vocês lembram? E é uma criança, gente, de um ano de idade, como que ela vai falar para o médico que eu tô com dor para engolir? Doutor, estou com odinofagia. Não vai falar. Mas a mãe vai te falar que a criança não quer comer, tá? Então essa recusa alimentar nos indica uma odinofagia, tá? Então nos indica justamente isso. Essa criança está sentindo dor para engolir, ela não está bem mesmo, tá? Então, odinofagia, recusa alimentar, no caso, obstrução nasal, a rinorreia, a tosse, a febre, esse é o nosso quadro clínico, tá? O que é importante aqui? Deixa eu passar aqui de slide rapidão. Esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, pessoal, é muito bacana em relação ao quadro clínico. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Peguem essa linhazinha laranja, certo? Aqui temos os dias, beleza. Essa linha laranja nos indica um sintoma sistêmico, como é a situação da febre, tá? Então, a febre, e o azulzinho nos indica sintomas respiratórios. Como o que a Salete falou, a rinorreia, tá? Eu não sei como que eu tô de tempo, peraí. Prestem atenção agora, porque isso aqui vai explicar o antibiótico para vocês, e essa situação. Nos primeiros dias, eu falei agorinha no começo da aula que a febre vai aparecer realmente, e é uma febre temprana, que tem uma duração de em torno de 2 a 3 dias, certo? Perfeito. Então, olhem o gráfico, que legal que está aqui no gráfico. Ó. Então, deixa eu pegar aqui para a gente desenhar. Começou a ficar doente e eu tenho até em torno de 2 a 3 dias ó, de febre. Ó. O pico da febre está aqui, ó. Tá lá. Estão vendo? Depois, olha o que aconteceu com a febre. Cadê? Já era. Febre passou. Foi só ali. Tá? Então, isso é o nosso esperado. Tá? A mãe chega, meu filho teve febre. Quantos dias? Faz uns 2 dias que está com febre. Mas e agora? Não, agora não está mais. Opa, é o que eu queria mesmo. Tá? Agora, lembrando que se essa febre aqui, gente, começou aqui e ela continuou por mais dias, 5 dias, etc., calma, aí coloca o pezinho no freio. Tá? Então, começa a descartar esse resfriado comum. Tá? Outra situação. Os sintomas respiratórios. Agora peguem o outro gráfico, o azulzinho, a linha azul. Vamos pegar o que a Salete falou, a rinorreia.
né? O nariz escorrendo do guri, aquele catarrinho. Então, essa rinorreia, pessoal, essa coriza, ela começa de forma mais lenta. Então, lá pelo segundo dia e tal, onde esse paciente tem realmente uma secreção hialina. Por o Hzinho de hialino aqui. Peraí, deixa eu pôr aqui. Peraí. Uma secreção mais hialina. Tá? Ou seja, transparente. Tá? Transparente. E o que acontece? Não sei se vocês já viram isso. Aí acontece que era uma secreção transparente e aqui, ó, em torno do terceiro, quarto dia, que seja, essa secreção começou a ficar verde. Verdosa. O que acontece agora? Quando a mãe vem e vê que o catarro do filho dela, que essa coriza tá amarelada, tá verde, o que a gente pensa? Porra, era transparente, agora tá verde. Meu, a coisa tá feia. Meu filho está piorando. Mas e a febre? A febre passou. Mas essa secreção mais pegajosa, mais verde? E aí, como que fica? E o guri reclamando para dormir, para respirar? Tenho que fazer alguma coisa. Então, nesse momento aqui, pessoal, é a hora que a mãe chega para vocês, para a doutora Ellen, por exemplo, e fala: doutora, eu quero que a senhora dê um antibiótico para o meu filho. Tá? Porque ele está piorando. Tá? Por que ele está piorando? Porque agora a secreção, a rinorreia, essa coriza dele, é verde. Certo? Então, neste exato momento, onde a gente tinha uma coriza hialina, clarinha, agora ela está verdosa, certo? Seria o momento ideal para a gente colocar o antibiótico nessa criança. Claro, ele está piorando, tá? Mas a gente aprendeu agorinha que eu não dou antibiótico para um quadro viral, certo? Vocês viram isso? Eu falei agorinha. O que diabos eu faço aqui? Aqui é o problema. Porque a mãe vai querer que você receite o antibiótico para essa criança. A avó também vai querer, porque o Júdio que ela tá dando em casa não tá dando certo também. A sogra vai te encapetar, porque ela é chata também. Dá um antibiótico pro filho. E vão falar que o outro médico dava antibiótico também, e eu quero falar com o outro médico, eu não quero você aqui não. Você não sabe de nada. Esse é o problema, tá? Então, o que acontece? Eu não dou o antibiótico para essa criança. Se eu não der o antibiótico para essa criança, essa coriza que é verde aqui, que vocês estão vendo, com o passar dos dias, ela vai se tornar hialina. De novo. Ou seja, transparente. Porque é um quadro limitado. Então, é esperado que ela fique verde mesmo. E é esperado que depois de uns dias ela fique transparente e logo em seguida desapareça. Por mais que a tosse pode continuar. Mas em questão da coriza, é essa sequência. Hialina, esverdeada, vamos dizer assim, e hialina de novo. Tá? Então, dando o antibiótico ou não dando o antibiótico, vai acontecer isso. Tá? E por que essa mãe chega lá na doutora Ellen e fala assim, não, mas a outra doutora sempre deu o antibiótico. Quando fica esse catarro verde, eu entro com o antibiótico e meu filho melhora nos outros dias. Porque ia melhorar de toda forma. Tá? Ia melhorar de todo jeito. Não foi por causa do antibiótico. Tá? Não foi. Tá? Então que isso fique claro para vocês também. Tá? E claro, em algumas situações, tipo, porra, meu, vou ter que dar um antibiótico para essa criança para esse povo parar de me incomodar. Né? Mas vocês têm que saber instruir a mãe. Falar, olha, é um quadro limitado, vai melhorar, é normal, não precisa dar um antibiótico. Se a senhora faz tanta questão assim, vou fazer o quê? Beleza? Pegaram aí a situação do gráfico. Esse gráfico é bacana, muito legal. O que mais? Então tá, beleza. O que eu tava falando? E a complicação, né, em relação ao quadro clínico e tal, a complicação, deixei bem grande vermelho para vocês ali. Claro, depois de um tempo, a gente vai ver na aula de sinusites, justamente essa infecção viral, né, ela vai acometer as células da parte respiratória, destruição de cílios, sabe, vai impedir aquela limpeza, e é uma porta cheia, é um prato cheio para uma infecção bacteriana. E aí sim, pode complicar numa sinusites, tá? Pode complicar numa otites,
também, tá? Inclusive a otites é a mais frequente. E claro, gente, esse é o nosso padrão, tá? Por isso que é bom saber o padrão. Quando foge desse padrão, uma febre que dura mais tempo, uma febre muito mais alta do que o esperado, sabe? Uma dificuldade além disso, eu começo a suspeitar de outras patologias, de algo mais grave, tá? Por isso que é bom saber o mais simples primeiro, que é o mais frequente, inclusive. Ó, a sintomatologia não dura mais de 7 dias, mas é aquela lá, de 7 a 10 dias. Lembrando que nos alérgicos, 2 semanas. E o tratamento, né? Vamos tratar já. Então, como eu falei para vocês, o tratamento é fácil, porque é limitado o quadro, vai acabar de toda forma, tá? Então, o que é importante aqui? Saber o que não fazer, tá? O que não dá para a criança. Então, já de cara, o antibiótico, eu acabei de falar para vocês, não preciso dar. Por mais que esteja com uma coriza esverdeada, ela vai melhorar, tá? Então, não dou antibiótico. O que mais eu não devo dar para essa criança? A aspirina, tá? Porque essa aspirina pode levar a essa síndrome aqui, ó. Síndrome de Reyer, ou Reyer, tá? E o que diabos é isso? Isso daí é uma insuficiência hepática gravíssima, que também acomete o cérebro da criança. Então, eu jamais dou aspirina para a criança, tá? Isso é questão de prova. Sempre eles falam, sempre cai. Ah, não sei o que lá, no ninho, vamos recomendar o quê? Aspirina? Não, tá? Então, eu tenho que saber o que não dar. Então, para a criança, eu não dou aspirina por causa que pode causar síndrome de Reyer ou de Reyer, e antibiótico não faz falta dar também, tá? O que diabos eu vou dar? Beleza. O que mais não dar? Essa criança não deve ir para a escola também. Isso é óbvio, tá? Então essa criança deve ficar em casa aí pelo menos por uma semana. Então o ninho fica em casa até que a febre desapareça, até que esses sintomas aí melhorem de vez, tá? Até para evitar a disseminação e para a criança repousar, né? Deixa a criança aí descansando todo esse tempo, tá? Tratamento em si, ou prevenção que seja, lavar as mãos, hoje em dia, né? Usar máscara, álcool em gel. A vacina da influenza, que está ali escrito embaixo, protege, é claro, quando o agente causal é um influenza vírus. Mas a gente viu que o principal é o rinovírus, tá? Então, ajudaria na prevenção, mas a melhor prevenção seria lavar a mão, usar máscara, álcool em gel e blá blá blá, que vocês já sabem. E como que a gente trata essa criança então? Já sei o que não fazer, agora eu quero saber o que fazer, tá? Então, basicamente, outra coisa, o que eu também não dou para essa criança, esqueci. Então, ó, o que não dá? AS, antibiótico, não preciso dar, e ele não precisa ir para a escola. Eu também não dou, por mais que o Nelson traga lá no finalzinho que fala, pode ser usado, tá? Mas eu evito dar antihistamínicos também para essa criança, tá? Então, não usar antihistamínicos. Não usar descongestionante nasales em ninhos, principalmente em menores de 3 anos, de 2 anos, tá? Então, eu não dou descongestionante nasal, certo? Posso levar, inclusive, essa criança aí, se for muito pequena, inclusive, a uma apneia e ter que precisar de respiração mecânica. Imagina o sufoco, por causa de um descongestionante nasal. Nafasolina, inclusive, se chama, que é um vasoconstritor, tá? Então, é um agonista dos receptores alfa, nafasolina. Então, não dou. Aí você fala, porra, mas eu sou adulto, eu uso. Você é adulta, para criança não, tá? Em ninhos aí de 3 anos, por exemplo, leva a bradicardia, sabe? Então essa vasoconstrição leva a hipotermia, tá? Então eu evito. Então não dou descongestionante, não dou antihistamínico. Antihistamínico leva a sonolência para essa criança também. Oi? Tá? Quanto mais nova for a criança, pior ainda, tá? O livro traz com menos de 5 anos. Então, não é recomendado o uso com menos de 5 anos. Descongestionantes nasais e antihistamínicos. Mas pode dar. Tipo, controvérsia total. Tá? Então, justamente por isso que eu estou explicando para vocês. Vai levar sonolência, tá? O descongestionante vai levar bradicardia, é um vasoconstritor,
tá? Pode levar a hipotermia, tá? E em ninhos menores ainda leva a apneia, então é pior ainda, tá? Então, no caso desse resfriado, mais uma vez toco para vocês, o que não dar é mais importante, tá? O que não dar. Não dou antibiótico, não dou AS, não dou anti-histamínico, não dou descongestionante, não deixo essa criança ir na escola também, tá? Então, são 5 coisas para não fazer. E o que fazer, então? Nada, basicamente. Tô zoando, tá? O que fazer é o seguinte, que deixei a terapia para vocês. O que fazer? Muito líquido para a criança e repouso. Então ele vai descansar e tomar muito líquido. Isso daí a gente sabe, tá? Então hidratação dessa criança. Por quê? A hidratação da criança, muito líquido, ajuda a fluidificar a coriza dele, tá? Então essa secreção se torna mais fluida, então menos espessa com o líquido. Tá? Então a criança tem que tossir, tem que colocar para fora mesmo e de uma forma mais fluida, tá? Então muito líquido, sempre muito líquido, líquido, o que quiser, tá? Outro ponto, por mais que você explique para os pais que essa febre vai passar, tá? A febre é o sintoma que mais incomoda os pais, tá? A criança pode aí, sabe, tá com essa recusa alimentar, sabe, pode estar ali com uma manchinha na pele, pode estar meio enjoadinho, mas tá com febre, o pai fica preocupado. Então, o sintoma que mais incomoda os pais é a febre. Então, essa febre eu trato, aí sim eu trato a febre, tá? Então, o meu tratamento, basicamente, eu vou tratar os sintomas, tá? Qual o sintoma que mais me incomoda? A febre, tá? A febre, tá bom? Então, para essa febre, eu não dou o AS, tá? Isso é importante. Eu vou dar o quê? Um paracetamol, tá? Então, para essa febre, eu dou um paracetamolzinho, tá? Falam que pode dar dipirona também, tá? Paracetamol ou dipirona, mas essa dipirona pode causar leucopenia, tá? Então, mais fácil usar o paracetamol para a febre, tá? Então, e se eu sei que essa febre aí dura 2 dias, basicamente, então, por 2 dias a criança vai tomar o paracetamol se tiver febre. Febre passou, não precisa continuar. Fim, de boa, tá? Até porque se passou, quer dizer que, tipo assim, eu já sei o que essa criança tem, eu tô controlando. Eu não quero esconder uma provável complicação. Os outros sintomas, por exemplo, a tosse. Ah, a criança está tossindo muito. Eu vou tratar essa tosse? Eu vou inibir essa tosse? Jamais. Eu quero é facilitar a tosse. Então, por isso, boa hidratação. Então, a tosse, a mãe chega para você, ah, meu filho tosse muito à noite, o que eu faço? Não sei o que lá e tal. Podemos fazer o quê? Inibir a tosse dele? Não, não, por mais que eu sei que incomoda muito mesmo, sabe? Uma nebulizaçãozinha, sabe? Uma inalação vai melhorar. Uma inalação, mais líquido ainda. Então eu quero facilitar essa tosse, para que acabe logo, para que termine logo, tá? A situação da rinorreia, como vocês estão vendo ali, eu trato essa rinorreia. O que acontece? Eu sei que ele vai ter o narizinho escorrendo de forma transparente, vai ficar verdoso e depois de um tempo já vai sumir. Se eu der o anti-histamínico para essa criança, que eu acabei de falar que não é bom usar, essa criança pode ter muito sono, sabe? Não é legal. Então, tenho que ponderar, dependendo da minha situação, em dar ou não dar, tá? Sabendo que causa sono, tá? A questão da obstrução nasal que está ali embaixo, como que eu trato essa obstrução nasal? Vamos dar um descongestionante nasal para a criança? Não também, tá? Nafasolina é o nome. Não vou. Tá? Elevação da cabeça ao dormir. Então a criança vai dormir com um pouquinho mais de almofada, sabe? Para facilitar, para desobstruir mesmo, tá? E com muito líquido também, tá? Ó, às vezes descongestivos orais estão indicados em ninhos maiores, tá? Maiores, tá? Mas aí é outra situação. Tá? Uma criança com 1 ano de idade, jamais. Com 2, 3, também não. Vamos evitar, tá bom? Por causa disso. E tem uma rinite medicamentosa também, que acaba levando essa criança a ter uma dependência, tá, do fármaco. É outra situação. Então, eu não quero levar isso, tá? E deixa eu ver o que mais. E não, e só até aqui. Oi, Angel. Oi. Não pode fazer o uso de rinossoro, por exemplo, aquele Pode.
Pode. O soro fisiológico, uma lavagem com soro fisiológico, ainda bem que você tocou. Eu falei da inalação, eu ia falar inalação e a lavagem com soro. Perfeito, tá? Então, basicamente, vamos lá. Bom que a Priscila falou isso. Todo mundo pegou o que não fazer, perfeito. O que eu faço, então? Sabendo daquele gráfico aqui, que é o que eu espero encontrar nessa criança, tá? O que eu faço? Um antitérmico para a febre, certo? Inalação e lavagem com soro fisiológico, como a Priscila acabou de citar aí. Fim. E hidrata a criança, cuida ela para dormir bem e tal, e descansa. Fim. Então, basicamente é isso do resfriado comum, tá? Outra pergunta? Alguém mais? Eu acho que é isso. E aí amanhã, se vocês tiverem a disponibilidade, tá, de me liberar um horário aí bacana, a gente pode fazer a sinusites, que é uma complicação. Às vezes dá para dar tudo, faringoamidalites e, porra, tem muita coisa ainda. Enfim, pelo menos 2 dessas a gente faz amanhã. Depois eu mando esse slide para vocês. Muito obrigado e me avisem para combinar um horário amanhã.